A medicina da alma. Essa expressão pode soar um pouco estranha para muitos hoje em dia. Afinal, quando a gente pensa em medicina, a gente pensa em corpos, doenças físicas, em tratamentos químicos, medicamentos. Mas os antigos alquimistas, os filósofos, os esotéricos, enfim, os místicos, eles tinham uma visão muito mais ampla do que significa curar. Antes de começar com o vídeo, eu gostaria de pedir que você assistisse ao conteúdo todo e que, se você gostar, deixe seu like e que assista aos demais vídeos do canal, que siga o canal, que deixe seus comentários e compartilhe com alguém que você julga, né, estar necessitando ou precisando dessa reflexão. Então, vamos à nossa reflexão. Paracelso, um dos mais enigmáticos médicos e alquimistas do Renascimento, dizia algo que ressoa até hoje. Não basta curar o corpo se a alma está doente, pois é da alma que vêm as enfermidades, e é nela que a cura deve começar. Essa ideia pode parecer esotérica, mística demais, mas pense bem, quantas vezes vemos pessoas cercadas de bens materiais, saudáveis fisicamente, mas que definham internamente, emocionalmente? Quantas vezes a medicina moderna consegue tratar os sintomas, mas não a real origem das doenças? Paracelso não era um místico no sentido superficial. Ele foi um cientista revolucionário, um médico que desafiou a medicina medieval, um pensador que enxergava o ser humano como um todo, né, com a sua combinação de corpo, mente, espírito e cosmos. E ele não estava sozinho. Outros pensadores, como Marcílio Ficino, Heinrich Kronrath, Jacob Boehme e até mesmo Tomás de Aquino, exploraram a mesma ideia. O verdadeiro médico não cura apenas a carne, mas a alma que a anima. Então o médico, ele também é o médico da alma. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje, né? E aí, o que de fato nos adoece? Para Paracelso, a doença nunca é apenas física. Ele acreditava que o corpo humano é um microcosmo, é um reflexo do macrocosmo, do universo. Ou seja, tudo que está em desequilíbrio dentro de nós vem de algo maior, de um desalinhamento entre nós e as forças que regem a vida. E o que causa esse desalinhamento, né? Para ele entendia aí 5 fatores principais. Primeiro, ignorância, viver sem buscar conhecimento, sem aprofundar em si mesmo, né? O que é um veneno para a alma, segundo ele. A desconexão com a natureza. Paracelso dizia que as plantas, os minerais, né, os elementos todos são remédios vivos e, se você se afasta, né, da natureza ou do funcionamento da natureza, você adoece. Né? Também, em terceiro lugar, as emoções negativas prolongadas, você ficar ruminando, né? Raiva, medo, rancor, né? Atuam como verdadeiras toxinas espirituais, capazes de manifestar em doenças físicas, né? A falta de propósito também, que é um veneno lento, que vai matando a vitalidade do espírito. E o desalinhamento com o arqueus, um conceito profundo que ele usava para se referir à inteligência vital que rege a alma. Se essa força é sufocada, a doença surge. Mas e aí, o que ele propunha como cura? Bom, ele propunha como cura a medicina da alma, a arte de se curar além do corpo. Os tratamentos de Paracelso não eram apenas físicos. Ele usava remédios alquímicos, de fato, mas sua medicina ia muito além das substâncias, né? Ele defendia que a palavra pode curar tanto quanto um remédio. Ele dizia que um médico deveria saber usar palavras tanto quanto ervas, pois a mente e a alma respondem a estímulos sutis. Né? Ele entendia que os pensamentos moldam o corpo. Se uma pessoa acredita que está condenada à doença, ela enfraquece seu arqueus
e permite que a enfermidade se instale. A natureza é um laboratório divino. Ele ensinava que cada planta tem um espírito, uma essência única, e que a verdadeira cura só acontece quando entendemos a relação entre o homem e os elementos naturais. A verdadeira medicina é a autotransformação. Paracelso dizia que o homem que busca a cura externa, sem mudar sua própria vida e sua forma de pensar, nunca se curará de verdade. E isso nos leva, né, a uma ideia, um ponto essencial, que é a ideia de a autocura e o poder do espírito. Para Paracelso, o maior erro da medicina era acreditar que a cura vem de fora. Ele acreditava que o corpo humano é uma espécie de templo. E dentro desse templo existe um médico, que é o próprio espírito do homem. E aí, né, ele dizia: dentro de você há um médico que tudo pode curar. O problema é que poucos o conhecem e sabem como escutá-lo. Interessante, né? Isso até soa familiar, né? Quando a gente vai lembrar da psicanálise do Carl Jung ou até do Freud, mas no caso eu vou exemplificar o Carl Jung, né? Ele explora a mesma ideia em sua teoria do self. A ideia de que há uma parte de nós que sabe exatamente o que a gente precisa para se curar, mas que geralmente a gente não escuta, né? Porque a gente sempre está distraído com ilusão, medo, desintegração, o mundo externo, correria, enfim, aquela ideia que eu falei em outro vídeo, a gente não para se ouvir, né? Então, além disso, no cristianismo esotérico, essa ideia aparece na figura do Cristo interior, aquela chama divina dentro de cada um que precisa ser despertada. Por sua vez, né, na filosofia hermética, esse é o princípio da correspondência. Assim como é dentro, é fora. Se o mundo interior está em caos, o corpo e a vida exterior refletem esse caos. E se o mundo interior se alinha, se organiza, se ordena, se cura, né, a melhora, o despertar, a própria cura acontece, né, e não apenas da carne, mas na existência como um todo. E aí a medicina do Paracelso se conecta profundamente com a tradição alquímica. Ele via a cura como um processo de transformação, exatamente como a alquimia propunha a transmutação dos metais. Aquela ideia que eu passei nos outros vídeos, né, da grande obra da vida. Então ele também alinhava a sua ideia com isso. E aqui entramos nos estágios alquímicos de Nigredo, Albedo e Rubedo, que já exploramos antes. E se uma pessoa, né, deseja se curar de verdade, ela precisa passar por esse processo alquímico da grande obra, né, da transformação da vida. É o Nigredo, é a morte, o colapso, né? É o Albedo, que é a purificação, e o Rubedo, que é a reintegração, a cura plena, né, a manifestação de uma vida autêntica. Então, a ideia do Paracelso, ele se alinhava, né, com essa obra a grande obra da vida, né, para manifestação e para que a cura pudesse de fato se efetivar, né? Bom, e se você acha que isso parece místico demais, pense em como a psicologia moderna reconhece a necessidade da gente atravessar processos internos para alcançar o equilíbrio. A diferença é que para Paracelso, a cura não era apenas um alívio emocional, né? Muitas vezes, como algumas linhas da psicologia tratam. Mas, na verdade, para o Paracelso, a cura era a transformação da alma em sua totalidade. Então, a verdadeira cura é um chamado à consciência, o despertar. Então, a medicina da alma não é algo que pode ser comprado, injetado ou prescrito em uma receita. Ela é uma busca ativa, diária, cotidiana, profunda, elevada, do despertar, de um chamado à consciência. Significa olhar para dentro com coragem, reconhecer, né, o que nos adoece, entender que somos partes de algo maior. E principalmente aceitar que a cura só acontece quando a gente escolhe mudar, quando a gente escolhe se transformar. E aí o Paracelso deixa uma mensagem, né? Quem quer se curar deve primeiro conhecer a si mesmo, pois aquele que se ignora nunca encontrará a raiz de seu sofrimento. E isso nos leva a uma pergunta essencial.
Será que estamos dispostos a olhar para dentro e iniciar essa jornada de cura? A resposta para isso só você vai saber. E a resposta para isso é você que tem que buscar. E a resposta para isso é o início da sua jornada da grande obra da vida para uma vida plena, autêntica. E é isso que vai possibilitar a cura da sua alma. Então, olha só, interessante aqui, né? Quando a gente fala desses filósofos medievais que misturavam, né, ideias, conceitos, tradições, conhecimentos de alquimia, astrologia, misticismo, tarô, esoterismo, numerologia, cabala, enfim, esses cristianismo, esses filósofos aí medievais, né, eles buscavam o conhecimento de uma forma muito integral, de uma forma muito integrada. Então não tinha essa divisão. Para ele, para esses filósofos, tudo fazia parte de um mesmo todo, né? Então, quando eles estavam estudando medicina, quando eles estavam estudando as ervas, quando eles estavam estudando os minerais, ou quando eles estavam estudando o corpo humano, eles também estavam estudando filosofia, eles também estavam estudando medicina da alma, alquimia, eles também estavam estudando a mente, eles também estavam estudando emoções. Então, para eles, né, a percepção de mundo, de vida, de existência, era toda integrada a um cosmos, nós integrados a um cosmos, nós como um todo, né? E a gente pode voltar às tradições clássicas, daquela ideia de espírito, mente e corpo formando a alma, né? Como a gente viu lá em Platão, por exemplo, Aristóteles, alguma coisa nesse sentido. E aqui a gente vê para o Paracelso, né, tem essa ideia também, aí ele põe um quarto elemento, que é o cosmos, né, então ele nos alinha com tudo. Os próprios estoicos, quando a gente vai perceber um pouco da ideia deles da física, né, eles também nos compreendem como uma integração com tudo, né, e também partes de nós que estão integradas. E a gente vive num mundo que enxerga tudo separado, né? Inclusive nosso próprio, a nossa própria composição, né? A gente separa corpo de emoção, de espírito, né? A gente separa corpo, mente e alma. E os medievais e os clássicos, né, os antigos, não. Eles enxergavam todo o conhecimento integrado à natureza, nós mesmos, né? E então, quando eles propunham essas ideias, não é absurdo demais, ou misticismo demais, ou esoterismo demais, pensar que você só pode ter uma cura plena quando você conhece a origem da sua doença, né? A origem mental, psicológica, emocional, espiritual, psicossomática. E aí a gente vê hoje que a psicologia, a neurociência, a neurologia, tá? A fisiologia, a medicina no geral, que são ciências modernas, né? E eu não vou trazer referências aqui, o vídeo não foi feito para isso, mas hoje existem uma infinidade de estudos que comprovam, sim, que nós somos um todo integrado. Então, aqueles antigos, né, esses sábios medievais ou sábios da antiguidade, eles não estavam errados quando eles percebiam esse todo, né? Na verdade, talvez foi esse processo de divisão que a gente passou a ter a partir do século XVIII, XIX, XX, foi o que começou a adoecer mais a humanidade em larga escala. Então é interessante ver que a própria ciência está retomando isso em alguma maneira e percebendo que uma saúde emocional, melhor dizendo, uma saúde física, ela depende de uma saúde emocional, ela depende de uma conexão com tudo, né? Então, estudos mostram que uma conexão com a natureza, ela vai te trazer uma qualidade de vida emocional e isso vai trazer uma qualidade de vida física, né? Praticar atividades físicas, por sua vez, também trazem uma saúde emocional e que vai trazer uma qualidade de vida psicológica, mental também. Então há essa troca, né?
Então há essa necessidade de alinhamento. Então, também meditação, fé, estar com a família, boas ações, ações positivas. Hoje, a neurociência comprova que todo esse processo interno influi no externo. Então, é um alinhamento, né? Então, está tudo conectado. E hoje a ciência percebe isso. E hoje não é incomum os médicos receitarem ou te estimularem a fazer atividade física, mas não só pelo bem físico, mas para melhora emocional, né? Ou caminhadas na natureza, estar tá mais em contato com a natureza. Isso é, é muito comum você encontrar médicos de diversas áreas que vão te incentivar a ter uma qualidade de vida nesse sentido, uma busca, um propósito, para que você alinhe, né, as suas emoções com a sua mente, com tudo. Claro que não nessas palavras, claro que não nessas visões, nessas perspectivas, claro que numa perspectiva mais científica, mas a própria medicina hoje, no geral, a neurologia, a fisiologia, enfim, tem percebido isso. Então, o que eu te proponho aqui é você buscar a cura da sua alma como uma escolha própria, você buscar a grande obra da sua vida, você buscar a sua transformação, você buscar essa sua jornada pelo nigredo, pelo albedo e pelo rubedo, mas em prol de uma vida de propósito, de uma vida cheia de propósito. E aí você possa agarrar isso como a única possibilidade, a única via possível para ter uma vida plena, feliz, e aí ter saúde espiritual, da alma, da mente, emocional e do corpo, física, tá? E eu tenho certeza que você vai ver benefício nisso, certo? E aí também, a jornada da vida não é nada mais do que isso, né? Tornar-se autêntico, curar-se, livrar-se de mágoas, livrar-se de comportamentos ruins, livrar-se de pensamentos ruins, livrar-se de negatividades, né? Sair de ruminação, sair de prisões mentais. E é isso que vai, com certeza, contribuir muito na sua jornada de autoconhecimento e na cura da sua alma. E um pouco do que a gente quer aqui é contribuir com isso, participar disso, e eu promover isso em mim. À medida que eu promovo isso em mim, quem sabe eu também não esteja promovendo isso em vocês, tá? Esse processo diário, cotidiano, de escolha diária, de pensamento diário, de vida. E é isso. Mais uma vez, eu peço que se você tenha chegado aqui, que deixe o seu like, que deixe seus comentários, que assista os outros vídeos do canal, compartilhe com quem precisa, que siga o canal, tá? E é isso. Muito, muito obrigado e confie na jornada.